Bom, pessoal, vamos trazer mais um debate agora aqui, porque o André Anelli está conectado conosco. A Agência Nacional de Energia Elétrica liberou o bônus de Itaipu para aliviar as contas de luz em janeiro de 2025. Então, eu vou trazer aqui as informações, porque essa medida ela vai dar, de fato, um alívio ao bolso do consumidor. Como é que ela foi planejada e por que vem, hein, Anelli? Conta aí tudo. Pois é, Evandro, esse bônus da hidrelétrica Itaipu, no Paraná, é de em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ele foi autorizado, então, o uso pela Agência Nacional de Energia Elétrica para justamente abater na conta de energia de cerca de 78 milhões e 300 mil unidades consumidoras no país, o que representa aproximadamente 97% do total. Nessas contas, em janeiro, uma estimativa do mercado financeiro é que vai trazer um impacto de 0,6 ponto percentual na conta de energia, ou seja, vai diminuir ali cerca de 0,6, na verdade não na conta de energia, mas sim na inflação. E é justamente por conta da inflação, da desvalorização monetária, que o governo federal vai lançando mão dessa estratégia. Esse crédito de 1 bilhão e 300 milhões de reais é decorrente de um saldo que aparece como positivo na conta da hidrelétrica Itaipu, de cerca de 399 bilhões de reais. Uma parte desse recurso foi aplicada no mercado financeiro, consequentemente rendeu dividendos, e isso acaba então motivando, sendo uma parte da explicação desse bônus de mais de 1 bilhão de reais por parte da hidrelétrica. A partir de agora, então, o governo federal vai usando esses recursos para abater pelo menos uma parte pequena da conta de energia elétrica em janeiro de toda a população, e aí sim trazer um impacto na inflação e não na conta de energia, na inflação de 0,6 ponto percentual. Existe essa preocupação por parte do governo justamente porque a inflação ela está muito perto do teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5%. E a inflação deve ficar bem próxima disso nesse ano de 2024. A projeção para 2025, uma vez que esse crédito vai ser utilizado nas contas de energia a partir de janeiro, para 2025 a inflação prevista é de 4,25% ou 4%. E aí, então, deve haver um impacto em relação a esse controle da desvalorização monetária, que inclusive tem sido debatido e combatido pelo Banco Central, que tem defendido mais uma vez o aumento da taxa básica de juros, a Selic, para justamente frear esse crescimento da inflação. E o governo agora, por outro caminho, fazendo com que créditos da hidrelétrica Itaipu sejam usados na conta de luz para, consequentemente, trazer um impacto positivo na inflação e, assim, fazer com que essa desvalorização monetária seja mais amena já no ano de 2025. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, um ótimo trabalho para você. Alan Gani, a gente sabe o quanto o governo está preocupado em atingir a meta da inflação aqui no país, né, e não permitir que esses números cresçam cada vez mais. Sabemos também o quanto a energia elétrica tem significado um impacto negativo, digamos assim, e negativo, digo, de se fazer aumentar a inflação no Brasil e o quanto ela vai também em um efeito cascata sobre outros setores que utilizam a energia elétrica para funcionar aqui no nosso país. É uma medida que traz esse alívio para a conta, mas que, claro, tem um outro objetivo. Quando você oferece um benefício com um objetivo que não é exatamente esse, é um bom caminho? Não, não é um bom caminho, porque isso cheira a populismo, né? Você resolve o problema momentaneamente a curto prazo, de certa forma artificial, mas não é sustentável, você não resolve o problema a longo prazo. Além da energia elétrica ter subido bastante, e aí por conta de um efeito climático, né? A gente viveu aí um período de secas, houve o acionamento da bandeira vermelha. A gente até conversou aqui com o presidente da Associação de Energia Elétrica. A tarifa de energia elétrica, ela é muito alta no Brasil. Então, quer dizer, o patamar já é elevado. O custo, né, do consumidor brasileiro é muito elevado. E ainda mais com o processo inflacionário, que esse custo sobe. E por que é muito elevado? E é interessante a gente colocar isso de uma maneira muito clara. Porque tem uma série de subsídios, que inclusive o Piperno reclama aqui com razão desses subsídios. Então, assim, é muito legal a pegada da descarbonização, da energia eólica, da energia solar, legal, só que a gente está pagando por isso, né?
Quer dizer, então essa é a discussão que a sociedade tem que fazer. Aquela energia eólica lá, aquela energia solar, ela não é sustentável do ponto de vista econômico, porque se tirar o subsídio a conta não fecha. E a gente está pagando por isso, e aí tem que ter todas essas medidas artificiais para baixar na canetada o preço da energia para o consumidor final. Fala, Piperno. Não, veja, em relação a isso que o Alan falou, esse mercado de energia aqui no Brasil, ele tem um paradoxo. Aqui no Brasil, quanto maior é a oferta, maior é o preço. Maior é o custo. Exatamente por conta de uma infinidade aí de subsídios e tal, que acabam, inclusive, mexendo muito nesse mercado. E veja, todo mundo que entra, já entra pensando no tipo de vantagem fiscal que ele vai ter. Dou um exemplo, que é essa última PL das eólicas offshore. Já nasceu com a previsão lá de vantagens fiscais. Quer dizer, então, é óbvio que essa conta toda vai desaguar em alguém. E certamente vai dar um choque, vai dar um curto-circuito no consumidor final. Agora, eu não estou querendo, não estou duvidando aqui dos números que o André Anelli deu, mas provavelmente alguém do governo fez uma conta equivocada. Porque se você colocar 1 bilhão de subsídios em um mês para ser rateado pelo consumo de todo o país, não tem como isso gerar um impacto de 0,6% na inflação. 1 bilhão dividido por todo o país é muito pouco para dar um impacto desse tamanho. Fala, Segré. Concordo com o Piperno, a conta está errada. Eu aposto pizza, churrasco argentino, se quiserem, que não vai diminuir a inflação 0,6% essa ação. Fora que seria como se o bolso direito empresta dinheiro para o bolso esquerdo da mesma causa da mesma pessoa, porque estão tirando dinheiro de um lado para colocar dinheiro do outro. E está sendo um pouco de populismo, sim. O presidente Lula afirmou que tem que construir e vai construir 4,4 milhões de banheiros. Eu fiz uma conta, perguntei para um engenheiro quanto que sai um banheiro, do nada. 30 mil reais, entre 20 e 30 mil reais. Aí fiz a conta, dá 132 bilhões de reais para fazer isso. Mas quando a gente avalia, por que, por exemplo, as emendas, juntando todos os assuntos, não são destinadas para esse tipo de questões? Não é uma obra inacabada, é uma necessidade social e poderia ser utilizado. Mas a questão é esse populismo, que o governo fala, não, eu vou tirar de quem tem e vou colocar para quem não tem e vou colocar subsídios para diminuir a inflação. A inflação poderia ser muito mais rapidamente diminuída se o governo definisse qual é o corte de gasto. Quando não gasta, não gera inflação, diminui a taxa de juros e tudo que já falamos um monte de vezes. Então me parece que, primeiro, não vai dar o resultado esperado, não vai ser 0,6, IPCA 15 de ontem foi de 0,62, ninguém esperava isso. Então alguém quer nos vender que se coloca 1,3 bi na conta de luz, então teríamos uma inflação de 0,02? Absolutamente não.